Bezerra Hashem da Samechet de Shabbat. Estamos na sexta linha da Samechet Amudalev na frente. Fala Gemara com relação a Munvas. Vela Munvas Shigagabemai. Estamos no meio de um assunto com relação a Braita que a gente falou, a discussão entre Munvas e Chachamim. Munvas tem uma opinião que fala que mesmo que uma pessoa sabe o que ele está fazendo na hora do pecado, sabe que está errado, mesmo assim tem uma situação que ele pode ser shogeg, pode ser involuntário. Rabi Akiva discutiu com Munvas. Agora vai lidar com que situação é essa que Munvas falou que a pessoa sabe que está fazendo o pecado, mesmo assim ele é involuntário. Fala Gemara, Munvas, Shkagabemai, qual é esse detalhe que está faltando para a pessoa que ele faz com que ele seja involuntário aqui? Ele sabe que ele está fazendo uma coisa proibida. Fala Gemara, que quando chegar com o Korban, a resposta é que ele sabe que está fazendo uma coisa proibida, mas ele não sabe que ele tem que trazer um Korban se ele faz uma coisa involuntariamente. Ou seja, ele sabe do lavo, ele sabe que a Torá proibiu, mas não sabe do castigo, do Korban. Verabanan, ou seja, Rabi Akiva, discute com Munvas, Shigagat Korban ou Shmash Gagá. Fala Rabi Akiva que a pessoa sabe que está fazendo uma coisa proibida e não sabe que ele está sendo obrigado ao sacrifício de Hatat, continua sendo uma pessoa mezid, uma pessoa voluntária no pecado. Continua. Verabanan Shigagabemai. Agora, com relação a Chachamim, que discutem com Munvas, a pessoa que faz uma coisa proibida sem saber, tem que trazer o sacrifício de Hatat. O que ele não tem que saber para trazer o sacrifício de Hatat? Ou seja, será que ele tem que achar que ele está fazendo uma coisa permitida completamente, ou mesmo que ele sabe que está proibido fazer isso, porém ele não sabe do castigo de Karet, por exemplo? Será que isso faz com que ele seja involuntário, mesmo que ele sabe que é uma coisa proibida? Talvez se ele não sabe que ele está obrigado a Karet, então está faltando uma coisa muito fundamental aqui do castigo dele e da proibição. Talvez isso torne a pessoa involuntária. Essa é uma discussão entre Rabi Yochanan e Reish Lakish com relação a isso que a gente falou. Rabi Yochanan amar que bekaret afalpi shezid belav. Rabi Yochanan tem sua opinião que a pessoa sabe que está fazendo uma coisa proibida, porém não sabe que está chayav karet por causa disso. Isso fala Rabi Yochanan, conforme Rabi Akiva, isso também é shogeg. É uma pessoa involuntária. O karet é uma coisa muito fundamental. Aqui está faltando aqui essa ideia, esse conhecimento da pessoa, é uma pessoa involuntária. Reish Lakish discute, Reish Lakish chamar shogeg belav vekaret. Reish Lakish fala que para ser chamada uma pessoa involuntária tem que não saber também do lav e também do karet. Ou seja, a pessoa que sabe que está fazendo uma coisa proibida, mas não sabe que está transgredindo o preceito que está chayav karet, isso faz com que a pessoa seja já voluntária, conforme Reish Lakish, conforme Rabi Yochanan não. Continua a Gemara, mas Tamad Rabi Shimon Lakish perguntou, Rava, qual é a fonte de Reish Lakish para falar isso que ele falou? Que a pessoa que sabe do pecado, mas não sabe do karet, é chamada de um mezid, é chamada de uma pessoa voluntária. Amar Kra falou o passu com relação ao pecado de um Nasi, um presidente do povo de Israel que pecou, Ashelot Asena Beshgaga Ve'Hashem. Aí ele fez um pecado que estava proibido, porém sem saber, ele fez de uma forma involuntária, Ve'Hashem ele foi culpado. Você tem que trazer um sacrifício para expiar isso, para purificar ele. O passuco falou que ele fez uma coisa que está proibida sem saber. Explicou Reish Lakish desse passuco, ele entende isso que ele falou. A Torá falou que ele fez uma coisa que está proibida sem saber, ou seja, ele não sabia que estava proibido. Se ele soubesse que estava proibido, já é mezid. E se é uma pessoa voluntária, não funciona para ele trazer um sacrifício de Hatat, e ele está agora sem uma solução com relação ao sacrifício de Hatat. Rabi Yochanan, Rabi Shimon Lakish Me'avidlei. Pergunta conforme Rabi Yochanan, que discute com o Reish Lakish, que ele vai falar com o passuco. Parece que o passuco está falando realmente como o Reish Lakish. Ele vai explicar conforme um outro ensinamento. Me'ama Aretz, ou seja, uma pessoa do povo de Israel que fez um pecado em shogeg. A Torá falou, ele é uma pessoa do povo de Israel. Parece que é do povo, não todo o povo. Parece que tem pessoas do povo de Israel que mesmo que eles fazem um pecado involuntariamente, não tem que trazer o sacrifício de Hatat. Como é isso? Prat lemumar, isso vem excluir uma pessoa que é uma pessoa renegada e peca voluntariamente. Ou seja,
A Torá falou, a pessoa que fez uma coisa involuntária traz um sacrifício de Hatat e funciona para ele. Porém, uma pessoa que é renegada, mesmo que ele soubesse do pecado, ele ia fazer esse pecado. Para ele não funciona trazer um sacrifício de Hatat. Porque mesmo que ele soubesse, ele vai fazer o pecado mesmo assim. Continua agora. Até agora a gente não viu nenhuma resposta para Rabi Yohanan. Fala agora na continuação. Rabi Shimon ben Elazar, o mesmo chama Rabi Shimon. Rabi Shimon ben Elazar está no nome de Rabi Shimon. Asherot asena beshgaga ve'ashem. Uma outra fonte desse mesmo ensinamento que a gente falou anteriormente, com relação ao Mumar. O Passuco fala o seguinte, que o presidente do povo de Israel pecou sem saber e foi culpado. Hashav meidiato mevi korban, ashigagato. Ou seja, o Torá falou, ele fez um pecado sem saber. Parece que se ele soubesse, não teria pecado. Aí tem que trazer o sacrifício de Hatat. Ou seja, Hashav meidiato. Se ele soubesse do pecado, ele não ia fazer o pecado. Então fala Gemara, mevi korban ashigagato. Se ele fez um pecado involuntariamente, traz um sacrifício de Hatat e está perdoado. Lo shav meidiato. Se uma pessoa como um mumar, uma pessoa renegada, ele não mevi korban ashigagato. Mesmo que ele soubesse, ele ia fazer o pecado. Então agora que ele fez um pecado involuntariamente, não funciona para ele o sacrifício de Hatat. Porque é isso que ele não soube e não faz nenhuma diferença para ele. E ele não tem nenhum perdão com relação ao sacrifício de Hatat. Ou seja, Rabi Yohanan vai explicar que o Passuco, que Rabi Shimon ben Lakish aprendeu a lei dele. Com relação a esse assunto, como Rabi Shimon ben Elazar falou o nome de Rabi Shimon, que a pessoa que é um mumar não tem que ter o sacrifício de Hatat. Continuamos. Tna. Avot melachot arbaim chaser achad. Agora a Gemara vai trazer uma outra prova contra a Reish Lakish. Para a Gemara o seguinte. Ravinan ba, minyan adam ali. A Mishnah falou o seguinte, os trabalhos em Shabbat são 40 menos 1, ou seja, 39 trabalhos está proibido pela Torá. E perguntando aos sábios, por que tem que falar esse número 39? É só contar. Todos os trabalhos estão citados naquela Mishnah. É só contar que diferença faz esse número. Responde a Gemara, Rabi Yohanan. Sheim asan kulam be'lemach echad, chayav al kol achad ve'achad. Explicou Rabi Yohanan que se a pessoa pecou todos os pecados em Shabbat, no Aleno, ele tem que trazer 39 hataot, 39 sacrifícios de hatat para perdoar ele. Ou seja, ele fez esses pecados sem saber que era proibido. Como se trata esse ensinamento de Rabi Yohanan? Como se trata essa ideia que a pessoa sabia que era Shabbat, mas não sabia que esses trabalhos eram proibidos. Por isso ele está involuntário com relação a esse trabalho e traz o sacrifício de Hatat. Fala, bicho, mas Rabi Yohanan da Amar, que vai chegar o Becarei, dava pichizid belav, mas carcad lá, que quando ia dela, Beshabat belav. Fala, mas é o seguinte, conforme Rabi Yohanan dá para entender, porque ele vai estar trazendo 39 sacrifícios de Hatat aqui. Porque ele sabia que era Shabbat, mas ele não sabia que o Shabbat é Hayav Karet. E aí ele fez esses 39 trabalhos, ele foi involuntário, porque conforme Rabi Yohanan, isso se chama uma pessoa involuntária. A pessoa que não sabia do Karet é uma pessoa involuntária, trazer o sacrifício de Hatat. Fama ela Rabi Shimon ben Lakish, de Amarat Shishgog belav, u bekaret, de Adar ele Shabbat bemai. Fala, Gamara, conforme Reish Lakish, como pode ser que a pessoa sabia que o Shabbat existe, mas não sabia que os trabalhos existem, e mesmo assim tem que ter 39 trabalhos em Shabbat? Se a pessoa não sabe que o Shabbat proíbe ele de nenhum trabalho, não é chamado que ele conhece o Shabbat. O Shabbat tem que proibir ele para alguma coisa para ser chamado um mesit com relação ao Shabbat. Então, se ele, por exemplo, sabe que está proibido o ará em Shabbat, só isso ele sabe. Os outros trabalhos ele não sabe. Então, com relação a ará, ele foi mesit. Se ele fez o ará em Shabbat e os outros trabalhos, tem que trazer 38 hataot, não 39. E aqui a gente está entendendo na Mishnah que ele tem 39 hataot. Então como se trata isso? Se ele não sabia de nenhum trabalho, então não é chamado que ele é mesit em relação a Shabbat. E não tem que trazer nenhum hatat. Se a pessoa sabia que algum trabalho está proibido, ele já é mesit com relação àquele trabalho, conforme Rabi Yohanan a gente falou que existe uma solução. Ele sabia, por exemplo, que ará é proibido em Shabbat, mas ele não sabe que está hayav karet. Uma vez assim, ele está com relação a ará, também é shogeg. E se ele arou, tem que trazer o sacrifício de hatat, porque ele foi involuntário, mas conforme Reish Lakish não tem solução. Então, o que ele sabia que o Shabbat proíbe ele? Fala Gemara, de Adá Betchumin Valeba de Rabi Akiva. A resposta é uma pessoa que sabia que o Shabbat existe
e proíbe a pessoa sair fora da cidade, de viajar. Isso ele sabia, viajar não é um dos trabalhos em Shabbat, mas é uma das proibições. Conforme Rabi Akiva, é proibido pela Torá. Isso se chama que ele foi mezid com relação ao Shabbat. Mas ele não sabe que era proibido cozinhar, colher e fazer uma massa, etc. Todos os trabalhos de Shabbat ele não sabia. Ele foi shogeg com relação aos outros trabalhos e com relação ao Shabbat ele foi mezid. Ele tem que trazer 39 hataot aqui. Esse é o caso da Mishnah. Mas não está na Lehad e está no Rabbanan. Agora a Gemara vai voltar com relação à discussão entre Munvaz e Rabi Akiva. Que é o Tana que ensinou o seguinte: Shagag bezeu bezezeu shogeg amud ba'torah. A pessoa que não sabe que o Shabbat proíbe ele e não sabe que os trabalhos em Shabbat estão proibidos, esse é o exemplo clássico de um shogeg, uma pessoa involuntária. Exib bezeu bezeu, a pessoa que sabe que o Shabbat proíbe ele e sabe que também os trabalhos estão proibidos, Zu e mezid amud ba'torah. Esse é o mezid clássico, esse é o exemplo clássico de uma pessoa voluntária no pecado, lo aleno. Shagag be Shabbat, vezid be melachot. Agora ele tem 3 exemplos de shogeg. A pessoa aqui, Shagag be Shabbat, ou seja, não sabe que aquele dia era Shabbat, vezid be melachot, mas ele sabe que Shabbat proíbe ele de todos os trabalhos. Ou outro exemplo, ou Shagag be melachot. Ou a pessoa que não sabe que os trabalhos em Shabbat estão proibidos, vezid be Shabbat, porém sabe que o Shabbat é no 7º dia da semana e estava naquele dia. Ou Shamar yodea ani shemelacha zu asura, aval ele yodea shechayavin alea korban, ou lo chayav. O terceiro exemplo é a pessoa que sabe que todos os trabalhos são proibidos em Shabbat e sabe que aquele dia era Shabbat, porém ele não sabe que está chayav korban com relação àqueles trabalhos. Isso falou a Braita, que é uma pessoa que é um shogeg. Então, como quem vai essa opinião, conforme Rabi Akiva não pode ser, porque Rabi Akiva falou que a pessoa que sabe que uma coisa é proibida em Shabbat e não conhece o Korban é uma pessoa mezid. Então, fala que man, que munvas, e com relação a munvas é aquele que falou essa Braita, que munvas não é a pessoa que não sabe do Korban, já é uma pessoa involuntária. Continua a Gemara, Amarabai. Agora Abai vai lidar com a discussão de Rabi Yochanan e Reish Lakish. Que a gente falou anteriormente, se é a pessoa que sabe que uma coisa é proibida em Shabbat, porque ele não sabe que está chayav karet, será que ele é chamado de involuntário ou voluntário? Rabbi Yochanan fala que ele é uma pessoa involuntária, deixa que a gente fala que é uma pessoa voluntária, porque ele sabe que está proibido isso. Fala Abai, Amar Abai, Akol modim b'shvat bitui, shen chayavin alea korban, ad sheishbog belav sheba. Falou Abai o seguinte, com relação a shvat bitui é um juramento. Tem 4 tipos clássicos de juramento, ou é que ele jura dois exemplos do futuro, ou 2 exemplos do passado. Por exemplo, a pessoa que jurou que ele vai comer certa comida, ou ele jurou que ele não vai comer certa comida, isso é com relação ao futuro, isso é leabá, e tem com relação ao lechavar, com relação ao passado, ele jurou que ele comeu certa comida, ou ele jurou que ele não comeu certa comida, isso é shvat bitui. Falou Abai, a pessoa que jurou, por exemplo, que ele não ia comer certa comida, e transgrediu isso be shogeg. Com relação a Shvuah, é uma novidade que a Torá inovou aqui. Com todas as leis da Torá, se a pessoa está bemezid chayav karet, be shogeg está chayav hatat. Com relação a Shvuah, com relação ao juramento, bemezid ele não está chayav karet, mesmo assim be shogeg está chayav hatat. Uma novidade aqui. Falou Abai, todo mundo concorda. Com relação aos juramentos, que não está obrigado o Korban até que a pessoa não saiba que está proibido transgredir esse juramento. Ou seja, a pessoa que falou, eu não vou comer certa comida e esqueceu desse juramento. Certa ocasião ele comeu a comida. Quando ele comeu de uma forma involuntária. Ele não sabia do juramento naquele momento, ele foi involuntário. Tem que trazer o Korban Hatat. Falou Abai, todo mundo concorda que se ele, por exemplo, comeu a comida sabendo que ele tinha jurado, sem saber do Korban, ele não sabia que tinha o Korban se ele comer essa comida, fala Abai, todo mundo concorda que ele é mezid. É uma pessoa voluntária. Com relação ao juramento, mesmo Rabbi Yochanan, a gente vai agora na frente, concorda que a pessoa sabe que é proibido fazer certa transgressão do juramento, mas não sabe que dá chayav Korban, é uma pessoa voluntária no pecado. Fala o seguinte, é como man. Quem é essa pessoa que concorda? Com certeza fala Gemara, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan aqui, em geral, ele não fala assim. Ele fala o seguinte, a pessoa que sabe que está proibido, mas não sabe do karet, é shogeg. Porém aqui, a pessoa sabe do lav
e não sabe do Korban, é Mezid. Fala Gemara, pshita, com certeza que é Mezid. Por quê? Que Amar Rabi Yochanan Echadeiga Karet, Avalach Adeleiga Karet, Lo. Fala Gemara, com certeza Rabi Yochanan vai falar que é Mezid. Por quê? Porque a razão que Rabi Yochanan falou que sempre a pessoa que não sabe do Karet é uma pessoa involuntária, porque o Karet é uma coisa muito importante. A pessoa, se soubesse do Karet, talvez não ia fazer o pecado. Ou o Karet é uma coisa muito fundamental, é uma coisa muito grave. A pessoa não sabendo do Karet, está faltando uma grande parte da história para a pessoa. A pessoa pode falar, ele foi involuntário, não sabia do Karet, e traz o sacrifício de Hatat e está perdoado. Porém, aqui com relação a juramento, não está Hayav Karet. Está Hayav Korban, tem que trazer o sacrifício de Hatat. Então fala com relação a isso, não é uma coisa tão grave, não é uma coisa tão fundamental assim, tão importante. Se ele não sabe do Korban, não está faltando tanta coisa na história para ele. E mesmo assim ele sabia que estava proibido pela Torá, é uma pessoa voluntária. Então aqui não. Responde a Gemara, sabe a Ramina? Eu podia pensar que Rabi Yochanan aqui fala que também com relação ao juramento, a pessoa que não sabe do Korban é uma pessoa involuntária. Por quê? Oil vechayav Korban chidushu. ובכל התורה כולה לא שכן לאו דמייתי עלי קורבן. דרך אמרתי, כי שגג בקורבן, המלחייב כמשמע לנו. Agora tem uma novidade aqui. A novidade é que a Torá inovou que com relação aos juramentos, a pessoa que fez involuntariamente traz o sacrifício de Hatat. Eu pensar que é uma coisa muito importante, é uma novidade muito grande que a Torá inovou com relação aos juramentos. Talvez assim eu podia pensar que é como se fosse o Karet. É uma coisa fundamental, porque aqui a Torá falou que tem uma necessidade especial de obrigar a pessoa a trazer o Korban Hatat. Se está faltando isso, está faltando uma grande parte da história para a pessoa, e eu podia pensar que é uma pessoa involuntária, é Kamash Malan, veio Abai falar. Que mesmo Rabi Yochanan falar aqui que é Mezid. É uma pessoa voluntária, uma vez que ele sabe que está proibido pela Torá, mesmo que ele não sabe do Korban Hatat. Continua agora, viramos a página. Meitve, pergunta contra Abai. Ele no Shligat Shuvat Bitui Leshavar. Pergunta a Braita. Qual é o exemplo de uma pessoa que transgrediu um juramento no passado de uma forma involuntária? Ou seja, a pergunta da Braita é a seguinte: se a pessoa jurou, por exemplo, que não comeu certa comida, estava mentindo, ele sabia que comeu, ele é Mezid, ele está transgredindo o juramento dele de uma forma voluntária. Isso não é um exemplo de Shogeg. Agora, se a pessoa ele jurou que não comeu, na hora que ele jurou, se ele tivesse pensado que ele não comeu na verdade, ele se enganou, na hora que ele jurou ele pensou que ele não comeu, mas na verdade ele sim tinha comido, ele também não é Shogeg. Por quê? Em relação a juramentos, a Torá falou que a pessoa só transgride um juramento se ele sabia da verdade na hora que ele está jurando. Se a pessoa se enganou de uma forma que ele pensava que estava jurando de uma forma correta, na verdade estava jurando de uma forma incorreta, é uma pessoa anussa, uma pessoa completamente inocente. Então qual é o caso que a pessoa está Chayav Korban Shvuah Beshogeg? Fala Gemara, שאם אמר יודע אני ששבועה זו אסורה, אבל אין יודע אם חייבים עליה קורבן או לא חייב. Fala para ele o seguinte: o caso é que a pessoa jurou. Ele sabia que ele tinha comido certa comida e jurou que ele não comeu. Ele jurou mentirosamente. Porém, ele sabia que é proibido jurar dessa forma, mas não sabia do Korban. Então, fala Braita, ele é chamado de Shogeg. Mesmo que ele sabia que está proibido fazer esse juramento, mas uma vez que ele não sabe do castigo, ele é chamado de Shogeg. A pergunta contra Abai falou explicitamente não assim. Falou que mesmo Rabi Yochanan concorda que se a pessoa sabe do Lav, da Shvuah, sabe da proibição da Torá contra o juramento em falso, mas não sabe do Korban, ele é Mezid, aqui parece que é Shogeg. Fala Gemara, Mani Munvazi. Como quem vai essa Braita? Responde a Gemara como Munvaz. A pergunta não se recai contra Abai. Por quê? Porque Munvaz falou que sempre quando a pessoa sabe do Lav, sabe que está proibido pela Torá, mas não sabe do Korban, é uma pessoa involuntária, que também é uma pessoa involuntária, porque ele sabe da proibição, mas não sabe do Korban, é uma pessoa involuntária. A pergunta contra Abai não se completa aqui. Por quê? Porque Abai só falou com relação às opiniões dos sábios, que falam que normalmente é uma pessoa que não sabe do Korban, mas sabe do Lav, é uma pessoa Mezid. Continua a Gemara, tem uma outra versão aqui da pergunta contra Abai. Mani, como quem vai essa Braita que falou que a pessoa que não sabe do Korban com relação a Shvuah é Shogeg, é uma pessoa involuntária. E leva Munvaz Pshita. Fala uma maneira diferente agora. Se é Munvaz que falou que a pessoa que não sabe do Korban,
e é uma pessoa involuntária. Com certeza que também vai ser uma pessoa involuntária, não precisa nem falar isso. Ashta bekolaturah de lav chidushu amar shgigat korban shmash gaga ach de chidushu lo koshker. Vamos falar uma dedução aqui. Sempre o mundo vai falar que a pessoa que não sabe do korban está faltando uma grande parte da história para a pessoa. Aqui, que a Torá inovou o korban, mesmo que não da Chayav Karet, tem aqui um korban, com certeza é uma coisa muito mais importante do que os korbanot normalmente. Então, com certeza que ele vai falar que está faltando uma grande parte da história para a pessoa. É uma pessoa involuntária, com certeza. Você fala como quem é essa braita, então não pode ser mundas, porque é pshita. Ele lavra banani, então tem que ser que é o quê? É conforme a opinião dos sábios, que os sábios falam que normalmente a pessoa que sabe do lav, mas não sabe do korban, é mezid. Aqui é shogek, por quê? Porque aqui é um hidush, como a gente falou anteriormente. Aqui tem uma lógica de falar que o korban é uma parte muito mais importante da história, porque a Torá inovou esse korban aqui com relação a juramentos, mesmo que não está chayav karet. Se está faltando esse detalhe para a pessoa, então com certeza é uma pessoa que é shogek, e mesmo com relação aos sábios. Ou seja, uma pergunta contra Abai, porque Abai falou especialmente não assim, falou que mesmo conforme Rabi Yohanan, ele concorda que essa pessoa sabe do lav, mas não sabe do korban. É uma pessoa que é mezid. E da Braita sai que com relação a Rabbanan, eles têm que são shogeg, porque com relação a Shvuah, o korban é um hidush, é uma novidade. E Tuvta da Abai, Tuvta realmente ficou difícil para Abai, e foi rejeitado a opinião de Abai com relação a essa segunda versão da Gemara. Com relação à primeira versão da Gemara, teve uma resposta para Abai. Continua a Gemara, Abai. Abai falou uma outra ensinamento com relação a essa discussão de Rabi Yohanan e Reish Lakish. Hakol modim, todos concordam, betrumá, com relação a trumá, uma pessoa que não é cohen que comeu trumá. She'en chayavin alei chomesh, ad she'eshgog belav sheba. Ele só está chayav chomesh, ou seja, a pessoa que não é cohen que comeu uma trumá, beshogeg, involuntariamente, ele não sabia que era trumá, por exemplo, tem que pagar o preço da trumá e a multa é a quinta parte do preço. Porém, todos concordam, fala Abai, que você está obrigado ao chomesh. Você tem que pagar essa multa de quinta parte, somente se a pessoa não sabia que era trumá, ou não sabia que a trumá é proibido comer. Ou seja, ele foi shogeg no lav. Ele foi shogeg, foi involuntário com relação à proibição, porque se a pessoa que foi mezid com relação ao lav, ele sabia que era proibido comer trumá, mas ele não sabe que a pessoa que come trumá está chayav mitab de shamayim. Ele não sabe que a pessoa que come trumá, pelos céus decreta uma morte para ele, uma morte precoce para a pessoa lo aleno. Então, a pessoa que sabe do lav, mas não sabe desse castigo, falar Abai é um mezid, com relação a trumá é uma pessoa mezid. Fala, quem é essa pessoa que concorda aqui? Rabi Yohanan, com certeza Rabi Yohanan, que falou que a pessoa que sabe do lav, mas não sabe do karet, é shogeg. Aqui a pessoa sabe do lav, mas não sabe da mitab de shamayim, é mezid. Fala, pshita, com certeza Rabi Yohanan fala que aqui é mezid. Que amar Rabi Yohanan, echadeleika karet, echadeleika karet, não. Fala, com relação a Rabi Yohanan, é só que você é karet. Karet é uma coisa muito grave. Aí se está faltando esse detalhe do karet, é uma pessoa involuntária, mas uma coisa mais leve do que karet, como mitab de shamayim. Então a pessoa continua sendo mezid. Vai mal de tema. Não, a Baia tem uma novidade para falar. Mitab makom karet omedet. Eu pensar que mitab de shamayim e karet são equivalentes. E que chegar no mitab na milechayev, eu pensar que a pessoa que não sabia que está chayav mitab de shamayim, mesmo assim, ele está chayav chomesh. Ele está chayav porque ele foi shogeg, está faltando uma detalhe muito importante para a pessoa, e ele foi shogeg, fala Gemara kamash malan, e aí isso veio a Abai falar que mitab de shamayim é mais leve do que karet. Com relação a mitab de shamayim, a pessoa que não sabe que existe esse castigo, e sabe que existe o lav, é uma pessoa mezid. Não está faltando nada tão importante para ele, aqui para ele falar, que se ele soubesse da mitab de shamayim ele não teria feito, ou que não está faltando uma grande parte da história aqui com relação a esse pecado, ele sabe que está proibido, já é mezid. Com relação a karet é uma coisa muito mais grave, e aí a pessoa que não sabe do karet é uma coisa involuntária conforme Rabi Yohanan. Rava vai discutir com Abai. Rava vai falar que mitab de shamayim é equivalente ao karet. Rava amar mitab b'makom karet omed, mitab de shamayim é equivalente ao karet.
Vechomesh Makom Korban cai. E também a quinta parte, essa multa que tem que pagar a quinta parte, é equivalente à pena do Korban. Ou seja, com relação a Mitab de Shamayim, a pessoa que sabe do lá, mas não sabe da Mitab de Shamayim, com relação a Rabi Yohanan, vai ser um shogeg. E com relação a Munvas, a pessoa que sabe que existe o lá, mas não sabe que tem que pagar o Homesh, a quinta parte, também ele é shogeg. Fala como na frente. Amaravuna. Com relação a outro assunto aqui, uma pessoa que está perdida num caminho, não sabe que dia é Shabbat, o que ele faz? Amaravuna, a pessoa estava perdida num caminho ou no deserto e não sabe que dia é Shabbat. O que ele faz? Conforme Ravuna, ele pega esse dia que ele esqueceu, o dia que ele perdeu a conta, ele conta 6 dias para frente e aí ele faz um dia Shabbat. Isso que ele tem que fazer. Explicam os comentaristas para a pessoa não esquecer que existe essa lei de Shabbat. A pessoa sempre tem que fazer um zecher, uma lembrança para o Shabbat. Riabará vai discutir. Riabará Omer, Meshamer Yom Echad Mone Shisha. Riabará fala que a pessoa esqueceu em certo dia, no dia seguinte vai ser Shabbat para ele, e depois ele conta 6 dias. Qual é a discussão? Bem caminho fliguei. Mas savar que Briato Shirolam, mas savar que Adam Arishon. Ravuna sustenta como Briato Shirolam, como a criação do mundo. A criação do mundo, o Shabbat veio por último, mas também aqui ele conta 6 dias e depois o Shabbat. O Marsavar, que Bará falou, como Adam Arishon nasceu na sexta-feira, o dia seguinte da criação de Adam Arishon foi Shabbat, aqui também a pessoa esqueceu, o dia seguinte vai ser Shabbat, depois ele conta mais 6 dias. Pergunta que Bará pergunta contra Ria Bará. Meitiva, היה מהלך בדרך, ואין יודע מתי שבת, משמר יום אחד לשישה. A pessoa estava perdida no caminho e não sabe que dia é Shabbat. O que ele faz? A cada 6 dias, ele faz um dia Shabbat. Aparentemente, depois de 6 dias, faz um Shabbat. Fala para Mailav. Como se trata essa braita? Monei Shisha ou Meshamer Yom Echad. Aparentemente, ele conta 6 dias. Depois faz o Shabbat, não como o Riabará falou. Fala para Lo. Meshamer Yom Echad ou Monei Shisha. Fala para não. Primeiro ele faz Shabbat, depois conta 6 dias. Isso que ele falou, a cada 6 dias, um Shabbat, é primeiro Shabbat, depois 6 dias. Porque a Braita falou, a cada 6 dias um Shabbat. Ele vai falar, conta um dia, depois faz 6 dias de semana. Uma outra pergunta. Tânia, a pessoa estava perdida, não sabe que dia é Shabbat. O Meshamer Yom Echad, ele primeiro ele conta 6 dias da semana, depois faz o Shabbat, como Ravuna, não como Riabarav. Tiuvta, de Riabarav, Tiuvta. Realmente ficou difícil e Riabarav foi rejeitado. Continua. Amarav Bechol Yom Vayom Oselo Kede Parnasato. Cada dia da semana ele tem que fazer somente o que ele precisa para Pikuach Nefesh, para se salvar, para o seu sustento mínimo. Por quê? Porque ele tem um Safek de Oraita aqui, ele não sabe que dia é Shabbat. Então ele tem que fazer o mínimo para ser aqui, que de Parnasato, que de Michiato, e se manter vivo. Assim ele não vai estar transgredindo o Shabbat, porque o Shabbat também permite ele de se salvar a vida. Salvar a vida da pessoa é mais importante do que o Shabbat, é que Pikuach Nefesh. Bar Me'al Yoma. Fora aquele dia que ele faz o Shabbat, que não pode trabalhar. Bar Me'al Yoma Leimut. Aquele dia ele tem que morrer. Ele está trabalhando aqui para se sustentar, para viver. Ou pode ser que ele vai ficar sem trabalhar o dia do Shabbat, ele vai morrer. David Meitmol Parnassot. Resposta: no dia anterior, antes do Shabbat teórico dele, ele tem que fazer 2 vezes o trabalho. Você tem que trabalhar o dobro para trabalhar também para o dia que ele se chama Shabbat para ele. Pergunta que Dilma Meitmol Shabbat Ave. Talvez aquele dia antes do Shabbat dele, na verdade é o Shabbat. Ele está trabalhando mais do que ele necessita naquele dia. Então, é melhor a pessoa trabalhar toda a semana para se sobreviver. Mesmo que vai cair o Shabbat no meio da semana, é permitido ele trabalhar para poder se sobreviver. Resposta: a pessoa pode trabalhar todos os dias da semana para sobreviver, mesmo aquele dia que ele faz o Shabbat. Toda a ideia é fazer aquele dia teórico, aquele Shabbat teórico para ele, para relembrar o Shabbat.
Pergunta como era, o que vai estar reconhecido que é Shabat aqui? Se ele vai trabalhar? Fala, Bekidush Avdala, tá? A resposta é que vai estar reconhecido que é Shabat por causa do Kiddush e Avdala. Ele vai fazer Kiddush ou vai fazer Avdala. Se ele tem pão, faz o Kiddush e Avdala no pão. Se ele não tem pão, ele faz Kiddush e Avdala na reza. Amarava. Falou Rava, se a pessoa sabe que há quantos dias passou que ele viajou, então ele pode contar aqui, fazer a contar 8 dias a partir daquele dia, vai cair o mesmo dia da semana e pode trabalhar tranquilamente naquele dia quanto ele quiser. Por quê? Porque com certeza ele não viajou no Shabat. Uma vez assim, foi dia da semana, se ele contar 8 dias a partir daquele dia, vai ser o mesmo dia da semana e ele pode trabalhar. Mas na Pshita, com certeza ele pode fazer isso. Se ele sabe há quantos dias passou, ele pode fazer essa conta. Com certeza ele não viajou no Shabat. Responde. Mal de tema aqui onde Shabat não nafik, bimale shabta, não nafik. Tem uma outra novidade aqui. Realmente, aquele dia era claro que ele pode trabalhar. Mas a gente ia pensar que também tem outro dia que ele pode trabalhar. Por quê? Porque normalmente a pessoa não viaja na sexta-feira. Se ele não viaja na sexta-feira, no máximo ele viajou na quinta-feira. Se é assim, ele podia contar 8 dias a partir do dia que ele viajou. Que a gente vai assumir no máximo que é quinta-feira. E no dia seguinte também ele vai poder trabalhar, porque vai ser sexta-feira. Isso fala Gemara aqui. No máximo, se ele sair na quinta-feira, ele pode fazer trabalho 2 dias, também na quinta, também na sexta. Responde que não, ele não pode trabalhar 2 dias, porque às vezes a pessoa viaja na sexta-feira. Às vezes tem uma caravana que está saindo e ele vai com essa caravana e aproveita. Mesmo na sexta-feira, às vezes a pessoa viaja. Uma vez assim, é proibido ele fazer agora trabalho quinta e sexta, porque talvez ele viajou na sexta. E o dia seguinte vai ser Shabat. Isso fala Gemara. Continuamos. Ayodei Kal Shabat. Aprendemos na Mishnah. A pessoa que não conhece nenhum conceito de Shabat e transgrediu muitas vezes o Shabat, ele tem que trazer um Korban Hatat por todas as vezes que ele transgrediu o Shabat. A pessoa que conhece o conceito de Shabat e não sabe que aquele dia da semana é Shabat, ele tem que trazer um Korban Hatat a cada Shabat que passou. Pergunta agora. Minani Mili. De onde se sabe esses ensinamentos? Essa diferenciação entre a pessoa que sabe que existe o Shabat ou não sabe que existe o Shabat. Amarav Nachman, Amarav Baravua, Trekrai. Tem 2 psukim, falou o sábio. Veshanu Benei Israel Shabat, que o povo de Israel foi cumprir o Shabat. Urtiv Shabatotai Tishmor, está escrito que os meus Shabatot, cuidem deles. Uma vez a Torá falou um Shabat só, uma vez a Torá falou muitos Shabatot. Como se trata aqui essa diferença? Quando a Torá fala cuidem dos Shabat, significa que mesmo que tem muitos Shabatot, a Torá tomou cuidado com um Shabat só, ou seja, generalizou todos os Shabatot e obrigou a pessoa a trazer um Korban Hatat com relação a todos os Shabatot que ele transgrediu. E quando a Torá fala os meus Shabatot vocês cuidem, significa para a gente tomar cuidado a cada Shabat e Shabat fazer um Korban Hatat. Ou seja, tem uma contradição aqui dos Psukim e a Torá entregou essa contradição para os sábios e os sábios decidiram que se a pessoa conhece o conceito de Shabat, mas não sabe que aqueles dias da semana é Shabat, tem que trazer um Korban Hatat a cada Shabat que ele transgrediu, porque ele tem várias culpas. A cada Shabat ele devia ter pesquisado melhor e ter descoberto que aquele dia era Shabat. Portanto, traz várias Hataot. Porém, a pessoa que não conhece o conceito de Shabat, ou a pessoa que sabia uma vez o conceito de Shabat e esqueceu completamente, traz um Korban Hatat relativo a todas as vezes que ele transgrediu o Shabat. Falou Rav Nachman bar Yitzchak, é o contrário aqui. Pela lógica, é o contrário, como explicar esses psukim. O povo de Israel cumpra o Shabat. Shmirah Achat lekol Shabat v'Shabat. A Torá falou o Shabat. Deu uma importância individual a cada Shabat, falou Rav Nachman bar Yitzchak. Ou seja, obrigou a pessoa a vários Hataot relativos a cada Shabatot que ele transgrediu. Porém, quando a Torá fala, os meus Shabatot cuidem, a Torá agora está generalizando, está fazendo um conjunto de Shabatot e obrigando a pessoa uma vez a muitos Shabatot,
E realmente, Rabi Nachman não discutiu com relação a Halachá. A Halachá fica, como a gente falou anteriormente na Mishnah, para ele estar explicando os psukim de uma forma diferente, que os pasukim falou com relação à linguagem individual, está aqui dando importância individual a cada Shabbat, então vai ser múltiplos Hataot, e o pasuk que fala que tem muitos Shabbatot, está dando aqui uma importância mais geral, então trazer um Korban Hatat a muitos Shabbatot. Isso fala que a gente vai continuar esses assuntos. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém.